Foi. Arrasou. Bem-vindas. Gente, eu estou aqui hoje recebendo esse duo maravilhoso. Pela primeira vez, um duo no Café Lá em Casa. O duo Giz Branco, com a Cláudia Castelo Branco e com a Bianca Gismonte. Hoje o papo vai ser meio assim, a gente vai conversar meio a 3, mas meio a 2 de vez em quando. Então a gente pode começar aqui? Claro. Depois eu passo para cá. Cláudia, fala um pouquinho da sua história. Assim, quando é que você resolveu ser musicista? Eu resolvi, assim, eu sempre toquei, desde os 5 anos eu toco piano, sempre fiz muitas aulas de música, porque eu fiz conservatório, o curso técnico da UFRJ, eu estava sempre tocando flauta doce, oboé, tudo. Mas assim, a decisão vem na hora do famoso vestibular, que agora já nem existe mais, não posso nem falar que eu fiz vestibular. Então assim, nessa época que você decide mesmo, você vai se profissionalizar, e aí eu resolvi fazer o vestibular para piano, né, que era o instrumento que eu tinha, que eu escolhi, que eu gostava mais, e fui fazer piano na UFRJ. E a partir daí, nunca teve dúvida, assim, eu fui seguindo esse caminho e até... E o seu caminho foi mais do piano erudito? Começou com piano erudito, porque a UFRJ, era isso que oferecia. O bacharelado em piano é erudito. Mas já logo no primeiro ano eu já comecei a estudar no SIGA, né? Que bacana! E aí eu fazia aula de piano popular, fazia aula de harmonia, fazia aula de arranjo. Que ano foi esse? Ai meu Deus, agora você lembra? Falar. Mas você pode falar. Nada. Tô brincando. Eu sei fazer. 99, não, 2000. 2000 já não estava no SIGA mais. Eu fiz com o Cláudio... O Cláudio Bergamini, na verdade, eu fiz parte do grupo de professores do início do SIGA, quando o Ian montou o SIGA aqui no Rio. Porque começou na Cinelândia, em cima do Amarelinho, o SIGA, com o Ian. E depois, aí foi logo quando eu cheguei no Rio, isso foi em 87. E aí eu fui dar aula lá no Ian, aí ela falou, 87, pois eu estava com 5 anos. Pois é, eu estava nascendo, aquelas coisas. Mas tudo bem. Não preciso de comentar essas coisas. Eu nem tinha nascido, né? Mas aí assim, eu sempre gostei muito de música popular. Então, e aí teve uma época também que o Cláudio Dalsberg entrou na UFRJ como professor de piano popular. Então eu também comecei a fazer aula com o Cláudio, era uma coisa mais de arranjo para piano solo, que a gente gostava de fazer e compor. Então assim, eu ia cada vez mais me interessando sempre gostei muito de música brasileira, né? Então assim, sempre foi, a minha pesquisa era muito nessa área mesmo, de canção, de instrumental brasileiro. Eu fiz até a oficina do Itiberê na época, eu gostava de tudo que era contemporâneo e ao mesmo tempo muito brasileiro, assim, popular e tal. E teve frequentando os lugares certos também, né? Isso é muito importante, você encontrar os lugares certos. Para fazer eu fazia oficina de percussão no Rio Maracatu, fazia monobloco. Você fez parte das levadas, não, né? As levadas, conhece as levadas? Do Robertinho? Não, mas eu tocava, quem tocava comigo era a Jade Zimmermann, ela fazia... Ela uma das levadas. Ela era uma das levadas. Bacana. Deixa eu falar com você agora, porque eu vou começar a fazer o ping-pong aqui, né? Bianca, e você, como é que foi a sua história? Assim, você já resolveu ser musicista? Então, o meu foi um pouquinho diferente, porque família de músicos, né? Então, eu comecei mais tarde que a Claudinha, porque ela começou com 5, eu comecei com 9. Porque o meu pai tinha medo, ele dizia que ele tinha medo que os filhos ou não se interessassem por música ou não tivessem talento. Então, ele esperou a gente pedir, ele não colocou numa aula, a gente pediu, eu e meu irmão, que toca violão. E aí... na verdade, antes da faculdade, com 15 anos, a gente começou a tocar com ele, porque a gente ficou morando com meu pai, e aí não só ele teve a ideia de, enfim, levar a gente pra música, mas de viajar, poder fazer turnês com os filhos, para não precisar ter essa distância. Bacana. Então eu comecei a tocar com ele com 15 anos. Deixa eu fazer só uma parte rápido. Para quem não sabe, a Bianca Gismonte, o nome já entrega, mas ela é filha do Egberto Gismonte, então, que é um mito, assim, vamos dizer assim, um baluarte da música brasileira, um dos caras mais importantes da história da música brasileira, sem dúvida, teu pai, né? Então aí agora foi isso, e aí quando foi a época da faculdade, na realidade nem tinha o que decidir, porque eu já há 3 anos que a gente já tocava com ele no mundo todo, assim, porque foi
Foi uma imensa sabedoria dele, eu acho, porque aproximou muito a gente dele, porque você tá próximo da música, né? Da coisa que pra ele é a coisa mais importante mesmo. E você também lida com um público que já acompanhava ele há muitos anos. Então você vê ali os filhos com... É uma emoção muito forte. Então pra gente também foi um palco muito, assim, amoroso, né? Porque... Isso foi muito bacana. Eu não sabia dessa história, mas isso... Porque o músico está sempre viajando demais. Exatamente. Então ele tinha a opção ou de ficar longe de vocês ou de trazer vocês. Sim. E a gente ficou muito longe. Na infância ele viajava muito. Então depois ele fez o contrário. Resgatou. Então foi muito natural. Quando eu entrei na faculdade já estava decidido, assim, nem tinha o que decidir. Você fez também o FRJ? Fiz o FRJ, onde eu conheci a Claudinha. Bacana. E foi aí... o segundo capítulo. Segundo capítulo da vida de você. Aí que nasceu o duo, Sim, não? Porque a Claudinha, quando eu entrei, eu conheci a Claudinha um ano antes, porque meu irmão entrou na FRJ um ano antes para cursar, porque ele é mais velho, cursar violão. E aí eu vi ela tocando, já tinha adorado, assim, ela não me conhecia, porque ela também estudava com um professor que eu adorava, que era o Luiz Senise. E aí quando eu entrei, ela estava em Ítaca, porque ela estudou nos Estados Unidos de composição um ano. E depois de um ano que eu já estava na faculdade que ela retornou, eu estava fazendo parte de uma oficina de música eletroacústica de composição. Só tinha eu de mulher, eram 9 homens e eu de mulher. E aí entrou a Claudinha querendo fazer parte do grupo e eu fiquei toda feliz, assim. E na UFRJ eles têm assim, o maior acervo de pianos da América Latina, de Steinway, é toda uma história. E aí a sala que a gente ensaiava tinha 2 pianos. Ah, bacana. Então a gente não gostava de ficar montando cabo, então a gente ficava tocando. Na verdade era isso, os meninos montavam equipamento. E a gente fazia música ambiente. E a gente ficava fazendo a música de fundo. E aí tocando, a gente começou, vamos aproveitar aquela matéria de piano popular. Ou de música de câmara, não vamos tocar com soprano não, vamos fazer 2 pianos. Porque lá tinha 2 pianos. E a gente começou a tocar, 2 pianos, assim, não pensando em ter um duo, né? Era a gente tocar porque era feliz. Era uma diversão nossa na faculdade, né? Como tornar a faculdade divertida. Aliás, eu acho que o grande lance da música, ou de qualquer profissão, na verdade, eu estou falando música assim, mas na verdade acho que qualquer profissão, é a pessoa estar se divertindo muito com o que faz. Né? Porque aí ela vai fazer mesmo, vai fazer o dia inteiro, acorda pensando naquilo, vai dormir, né? Tá sempre ligado, porque você tá, é quase que uma, sei lá, a gente, mas a música ela toma conta, né? E quando você leva isso como brincadeira é muito bacana. Porque quando você começa a achar que aquilo é um peso, aí não vai dar certo. Não. Aí você não vai conseguir fazer o que ela te exige, né? E pra gente é uma diversão, todo ensaio. A gente ensaia, sei lá, quantos anos? Quantos anos? Pode revelar. 10 anos, sei lá, 2 vezes por semana no mínimo. Mas é muito divertido. É muito divertido. A gente não para de se divertir. E vocês ficam fazendo o que no ensaio? É coisa de estar sempre pesquisando repertório, arranjo, compondo ou... Tudo. Porque a gente cuida de toda a carreira. Então, assim, tem os ensaios que a gente toca e tem os ensaios que a gente tá fazendo produção, respondendo e-mail, fazendo coisa. Tem ensaio que a gente tá mandando conversando. link pro Nelson Faria programa. Tem ensaio que a gente tá mandando link, tem ensaio que a gente tá... A gente agora tá finalizando o nosso DVD de 10 anos de carreira, tá finalizando o disco novo, que vai ser o nosso 3º disco, que é um disco todo de canção com letras do Chico César. Então, assim, a gente... Quando tem tempo, a gente está editando, a gente está indo reunião sobre... Então, assim, na verdade, a gente não consegue dar conta de tanta música. E fala uma coisa, porque esse disco recente que agora vocês estão lançando, um disco que vocês conseguiram levantar fundos através do crowdfunding, né? Sim. Que é um barato, né? Uma forma de você partilhar com as pessoas o fazer do teu disco, né? A pessoa passa a ser... Isso é muito bacana, isso é uma mudança de paradigma muito violenta, né? Foi super bacana, porque a gente até estava temerosa no sentido não só do trabalho que dá, que você fica, né, envolvido com aquilo, como você muitas vezes fica mala do ano. Porque também, você fica ali, então a gente decidiu... Tem que ter muita...
A gente decidiu não ser as malas do ano, então a gente teve um crowdfunding assim muito tranquilo. Foi muito tranquilo. Que a gente não... Tanto que no final, os 2 últimos dias foram os dias que a gente assim, falou com todo mundo festa, né? E a maioria das pessoas não sabiam, porque a gente não quis ficar nesse papel. Foi muito legal, tanto família, alunos de piano, fãs, pessoas que a gente não conhecia. Era muito divertido, a gente ia vendo, essa pessoa. E surpresa, assim, umas pessoas animadíssimas, colocando um valor ótimo. Assim. Tem uma coisa engraçada que a gente vive, porque a Claudinha também tem, enfim, o trabalho dela, eu tenho o meu também, e é engraçado que o Du tem uma cara, que é do Du. Específico. Que a gente que é diferente vendo, do trabalho solo. Não necessariamente de vocês. Como eu tocaria se eu estivesse sozinha. É uma coisa que acontece quando a gente tá junto, assim. Bacana isso também. É engraçado. Vamos tocar mais uma? Vamos. O que a gente pode tocar? Meu Rosa. Vamos tocar Noel? Arrasou, vai assim. Muito bom. Obrigado, gente. Bom demais ter vocês aqui. Valeu. Muito bom. Obrigada.